Olá, meus amigos, tudo bem? Meu nome é Jefferson Belomo, um dos professores do curso A História do Cristianismo e do Espiritismo, e o nosso assunto de hoje é essa figura tão querida, tão emblemática para o movimento cristão, que é a figura de João Batista. Vamos começar então a nossa aula? Vamos lá. Então, quais são os objetivos da nossa aula de hoje? É estudar a figura de um dos profetas mais famosos para o cristianismo e o seu impacto no movimento cristão, que não foi pouco, uma pessoa que realmente é muito importante. Ele tem toda uma base, ele dá toda uma base para o cristianismo nascente. Então, vamos começar e já aviso para vocês, está tendo obra aqui perto, apesar da quarentena tem muita gente em casa, então tem muito barulho e a gente vai tocando desse jeito mesmo, tudo bem? Vamos lá. Vamos falar um pouquinho de profetas e profecias. A palavra hebraica para profeta é nabi, que vem da raiz verbal naba. Essa palavra significa anunciador, declarador e que, por extensão, aquele que anuncia a mensagem de Deus. No Novo Testamento, a palavra comumente usada é profetes, que aparece por 140 vezes no Novo Testamento. Essa palavra deriva do grego pro, antes, e em favor de, ou em favor de, e feme, falar, ou seja, alguém que fala por outrem. Os profetas eram tidos como representantes de Deus, libertadores e intérpretes. E aí isso é importante nós entendermos, que a gente, numa visão geral, mesmo na época de Jesus, as pessoas achavam que profeta era aquele cara que adivinhava o futuro, que fazia prognóstico do futuro. Essa é uma ideia muito popular. Mas quando nós vemos o papel do profeta, ele é um papel de liderança, de alguém que representa a vontade do Deus hebreu, o Deus Yahvé, né, ou Javé, para aquela comunidade. Então, ele orienta as pessoas de acordo com a inspiração que ele recebe do mais alto. Era nisso que as pessoas acreditavam. Claro que se a gente for discutir isso do ponto de vista histórico, nós vamos ver, por exemplo, que muitos dos livros atribuídos a famosos profetas, como Isaías, Zacarias, Daniel, são livros que não foram escritos na época que viveram essas pessoas. Em alguns casos, a gente não sabe nem se essas pessoas existiram ou se foram personagens criados para dar nome a esses livros com base numa pessoa real. Mas o personagem criado toma uma dimensão muito maior, uma dimensão mítica. Mas eu não vou entrar nesse mérito na aula. O importante é nós entendermos que o que as pessoas entendiam por profeta é aquele que traduz a mensagem de Deus. E ele traduz de uma maneira incondicional, independente dos benefícios ou das atribulações que ele vai receber, distribuindo a vontade de Deus entre o seu povo. Tá? É importante a gente entender isso, porque às vezes parece que o profeta é uma pessoa só que adivinha o futuro, é só que faz predições. Claro que essa característica ela está muito associada ao movimento profético, mas não é a característica principal. A característica principal, a gente vai reprisar de novo, é dar a entender a vontade de Deus para as pessoas, é fazer cumprir os mandamentos de Deus. No caso do povo hebreu, isso tem muito a ver, a vontade de Deus, com o combate à idolatria, e nós vamos ver isso hoje quando a gente abordar a história do Elias, e também a questão da justiça, ou seja, não prejudicar as outras pessoas. E aí eles têm uma preocupação muito grande com aqueles que nós chamaríamos hoje de hipossuficientes sociais, que seria na época as viúvas, os estrangeiros e os órfãos. Tudo bem? Vamos seguir adiante. E aí nós temos João Batista. E o que é importante, bom, primeiro vamos falar do João, que o nome em hebraico é Yohanan, que significa Yahvé, Deus é gracioso. Ele é filho de Zacarias, ele deve ter nascido por volta do ano 7º a.C., na cidade de Juta, perto de Hebron, lá na Judéia. O seu nascimento foi considerado miraculoso pelos cristãos,
já que seus pais tinham idade avançada e a sua mãe era tida como estéril. Seu pai era sacerdote do Templo de Jerusalém e a sua mãe Isabel era parente de Maria de Nazaré. E aí a gente tem que ter em mente que só o livro de Lucas, só o Evangelho segundo Lucas, é que dá esse aspecto de que João Batista, ele dá toda a trajetória anterior ao nascimento de João Batista. Então, o Evangelho de Lucas é o único que vai falar de Zacarias, o pai de João Batista, e de Isabel, que Zacarias vai estar no templo fazendo o ofício da oferenda, provavelmente de incenso, e lá ele tem uma visão angelical. O anjo Gabriel se manifesta para ele, dizendo que vai vir o precursor, né, o anunciador da vinda do Messias. Ele duvida e com isso ele é punido com a mudez, né, ele fica mudo. E a sua esposa, a Isabel, que era uma mulher de idade avançada, tem uma gravidez que é considerada miraculosa, porque ela já tinha passado provavelmente da menopausa. É mais ou menos uma história muito similar também a outras mulheres que tiveram uma gestação miraculosa. Por exemplo, a mãe de Samuel, também ela tinha uma idade avançada, não esperava ter filhos, e nasce Samuel, que vai ser um dos maiores profetas do Antigo Testamento. Nós vamos ter Sansão, né, que também um dos mais famosos juízes, ou seja, líderes do povo hebreu no Antigo Testamento também. Os seus pais tinham idade avançada, não tinham filho, e não ter filho era considerado uma vergonha para um casal, principalmente para a mulher. Naquela época, as pessoas não tinham o conhecimento que nós temos hoje de biologia. Então, para elas, assim, o espermatozoide masculino era semente e o solo, o útero, né, é que recebia essa semente. Se por acaso a semente não vingasse, o problema não seria da semente, do espermatozoide, mas do útero, que seria seco. Então, essa era a visão que as pessoas tinham. E era uma visão vergonhosa para a mulher, porque no mandamento hebreu é crescei e multiplicai-vos. Então a mulher, ou ela estaria pagando o pecado dela ou o pecado dos seus ancestrais. E aí nós temos uma gravidez miraculosa de Isabel, nessa visão do Lucana, né, do Evangelho de Lucas. O menino já nasce com grandes auspícios e ele já identifica no ventre da sua mãe, ele estando no ventre da sua mãe, ele já identifica, quando Maria vai visitar Isabel, a figura do Messias, né, que ela está ali gestando Jesus, Maria, e Isabel, o bebê, no ventre de Isabel, já se manifesta na alegria de ter visto o Messias. Isso a gente não pode tomar como relato histórico, mas isso tem que ser tomado como relato teológico, ou seja, desde o ventre da mãe, o líder João Batista, quando adulto vai ser líder dos movimentos escatológicos principais do primeiro século, ele já é reconhecido, ele já reconhece que ele é menor do que Jesus de Nazaré. A gente vai falar um pouquinho mais disso para frente, mas é importante nós termos essa ideia. E voltando para essas imagens, aí a gente vê que ele está com a imagem da direita, mostra que ele está com um cordeirinho e um bastão que tem a figura de uma cruz. E o significado disso é porque no Evangelho de João, João Batista sempre faz referência a Jesus como o Cordeiro de Deus. Então, essa referência do sacrifício de Jesus, né, que Jesus vai ser sacrificado para uma melhoria da humanidade, que Jesus ele vai passar pelo drama do Gólgota para a salvação da humanidade, ele é colocado, essa teologia, né, do sacrifício vicário de Jesus, ela é colocada na boca de João Batista, logo no começo do Evangelho de João, quando Jesus passa por João e ele diz para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus. Então, por isso que tem essa imagenzinha. E vamos falar agora da pregação de João Batista. Cadê aqui? Ops. Pronto. É importante nós entendermos que João Batista, ele coloca, primeira coisa, que ele não fazia parte de nenhuma seita da sua época.
apesar da gente ver, né, principalmente na questão do batismo, na questão escatológica, algumas semelhanças com o movimento dos essênios, ele não tem nem tem uma ruptura com a escola essênia. Então a gente não pode dizer, pelo que nos chegou de João Batista, que ele tenha feito parte em algum momento da comunidade dos essênios. A gente sabe que ele percorria o Rio Jordão, pregando o arrependimento dos pecados e praticando o ritual da imersão, que em grego significa baptisma. Né? A palavra grega para imersão na água é baptisma. E isso, para eles, era uma demonstração de mudança de vida. E João personificava os profetas do Antigo Testamento, sendo seguido por uma multidão de crentes e um grupo de discípulos. Para ele, era uma nova era na iminência de acontecer, e aqueles que não tivessem frutos de arrependimento não poderiam ser aceitos nessa nova ordem. Então, quando a gente vê a figura de João, ele tem a figura realmente ele relembra a figura dos profetas do Antigo Testamento, particularmente de Elias, a gente vai mostrar daqui a pouquinho por quê, e ele prega algo que é muito repetitivo na Bíblia, que é o dia de Yahvé, né, o dia do Senhor. E a visão que eles tinham do dia de Yahvé não era um banquete, não era uma festa, não era uma alegria. Não, era um dia de justiça, porque Deus estaria olhando para a humanidade e o copo de iniquidade da humanidade teria transbordado. Então, por exemplo, a gente citando dias de Yahvé na história bíblica, nós temos o que aconteceu com o dilúvio. O dilúvio foi o dia de Yahvé. Yahvé olhou para a humanidade, olhou para os pecados da humanidade, se irritou com aquilo e resolveu acabar com a maior parte da sua criação, através das águas. Nós temos, por exemplo, Sodoma e Gomorra. Ele olhou para os pecados daquela cidade e acabou atacando aquela cidade com uma chuva de fogo. Então, ali é o dia de Yahvé. Por exemplo, a queda de Jerusalém para os babilônios, né, no século VI, é o dia de Yahvé. Então, o dia de Yahvé é um dia que o Senhor está com muita raiva. O Senhor está, assim, perdeu completamente a paciência com a humanidade. E é isso que o João Batista prega. Ele prega que o Messias está chegando e que esse dia de Yahvé está próximo. Então que as pessoas têm que se arrepender. E as pessoas não adianta elas irem ao templo fazerem seus sacrifícios, tanto que ele vai para o Jordão. E ele faz um ritual totalmente diferente, porque ele batiza as pessoas, ele imerge as pessoas. Aquilo lá é um significado de arrependimento. A pessoa mergulha no rio e aquilo é um símbolo de que aquela pessoa morreu. E quando ela sai do rio, é uma pessoa renascida, é uma pessoa arrependida, é uma pessoa que tem que dar frutos de arrependimento. E isso vai estar muito presente na igreja cristã. Né? Essa herança da pregação do Batista vai estar muito presente na igreja cristã. Então as pessoas vão ali ao Jordão, elas procuram, né, e tem uma tradição que diz que era o Jordão, onde relativamente perto de Jericó, que era um entroncamento de caravanas comerciais. Então ali passava muita gente, então muita gente tinha conhecimento da mensagem de João Batista. Ele provavelmente era um profeta itinerante, ele não ficava parado num lugar só, mas essa pregação do grande arrependimento, do fim da ordem estabelecida, a escatologia não é o fim do mundo, mais uma vez, né? Tanto no dilúvio quanto na queda de Jerusalém para a Babilônia, Sodoma e Gomorra, nenhuma dessas tragédias representou o final do mundo, mas representa uma ruptura com o que está estabelecido. E João, ele prega exatamente essa ruptura. Então, por isso que o discurso dele é um discurso muito duro, muito contundente. João, até onde nós sabemos, não praticava milagre, mas ele era extremamente carismático e atraía grandes multidões para a sua pregação. Vamos, então, para frente, que aí nós vamos falar agora da figura de João ligado muito a um outro profeta, só que aí da antiga aliança, né, do Antigo Testamento, que é o profeta Elias. E é importante a gente tentar ver essas semelhanças. O Elias, ele viveu
por volta do século VII antes da Era Comum, né, antes de Cristo. O nome dele em hebraico é Eliarro, que é Iavé, meu Deus. Ele era natural de uma cidadezinha chamada Tisbe, da Galileia, por isso que ele era conhecido como o Tesbita. Ele viveu na época do rei Acabe, que era o sétimo rei de Israel, e a definição que é dada no segundo livro de Reis de Elias é que era um homem peludo, com os lombos cingidos de cinto de couro. As suas histórias foram escritas mais ou menos 3 séculos após ele ter vivido, e junto com Moisés é um profeta de Deus ao qual é atribuído diversos milagres, como multiplicação de comida, ressurreição dos mortos. Ele separava a água do rio, né? Ele passava por um rio, o Rio Jordão, e separou a água quando atravessou, fez descer fogo dos céus e se alimentava por intervenção divina. Até essa imagem que tem aí é quando ele fugiu do rei Acabe e se escondeu perto do ribeiro do Querite, ao leste do Rio Jordão, e todos os dias, por ordem de Yahvé, os corvos traziam para ele algum alimento. Isso está no primeiro livro de Reis, no capítulo 17, versículos de 1 a 6. E, para encerrar, Elias, segundo a tradição bíblica, ele não morreu. Elias ele foi arrebatado aos céus. Então, por que a imagem de Elias ela é importante? Elias, com certeza, foi o maior profeta do Reino do Norte. E o Reino do Norte, exatamente onde seria hoje, aliás, na época de Jesus, a Samaria e a Galileia. E ele era natural da Galileia, né, a cidade de Tisbe. Por isso, Elias, o Tesbita. Então, e ele vive numa época onde a adoração aos deuses cananeus é muito grande. E ele se mostra como o grande profeta da vontade de Yahvé, que condena a idolatria aos outros ídolos. Nessa época, as pessoas não são monoteístas, elas acreditam em vários deuses. Mas, no caso de Israel, ele tem que seguir um único Deus, que é Yahvé. Como o próprio Antigo Testamento, está lá nos 10 mandamentos, né, que é um Deus ciumento e colérico. Então, Elias ele é um representante dessa vontade de Deus, no momento que Israel, o reino do norte, que já estava cindido, né, depois que o filho de Salomão ele acaba tendo vários problemas políticos e se cinde o governo ao sul, o estado de Judá, ao norte, o estado de Israel, e ele vive em Israel, o rei de Israel é Acabe na época dele, que ali está tendo uma grande adoração aos diversos ídolos. Ele está ali atuando para que se volte a adoração ao único Deus de Israel, que é o Deus Yahvé. E tem um episódio muito pitoresco que as pessoas conhecem da tradição bíblica, pode não ter lido, mas conhecem, que é o desafio do Monte Carmelo, né? Então, que é esse famoso desafio que a gente vai encontrar aí no primeiro livro de Reis, capítulo 18, versículos 20 e seguintes, que é a disputa de Elias com os sacerdotes de Baal. Elias sozinho, ele enfrenta 450 sacerdotes de Baal. E nessa competição, o que é muito interessante, é que Elias ele fala para o rei Acabe para ele definir, afinal de contas, quem é o verdadeiro Deus. Então ele faz a proposta que se levasse um animal para o Monte Carmelo, que é o monte ali na Galileia, que se fizessem 2 altares, um altar para Baal, e Baal era o deus da fertilidade, era o deus do tempo, então era muito importante para a pecuária, para a agricultura, e outro para Yahvé. Yahvé era o deus da guerra. Então, quando as pessoas tinham problema com o seu gado, quando as pessoas tinham problema com a sua alimentação, elas não se preocupavam com Yahvé, elas se preocupavam com Baal, né? Elas iam no patrono dos seus interesses. E Elias está dizendo o seguinte, olha, Baal não é o chefe aqui é Yahvé.
vocês estão adorando o Deus errado. Então, ele propõe construir 2 altares, reunir todos os profetas de Baal e ele representando Yahvé. Porque os profetas de Yahvé tinham sido, os sacerdotes, os cultuadores de Yahvé, tinham sido perseguidos e mortos. Então, todos os que sobraram tinham se escondido. O único que aparece em público é Elias. E vai toda a população daquela localidade para ver essa disputa. E qual seria a disputa? Bom, eles não poderiam acender a fogueira no altar. Altar, gente, não é o altar que a gente está acostumado hoje nas igrejas, que é uma mesa de pedra. Não, altar, naquela época, era normalmente uma pilha de pedras, onde você imolava um animal e colocava fogo depois desse animal, para fazer uma oferenda ao teu Deus. Era assim que funcionava na época. Altar era um lugar de sacrifício. Era um lugar onde você fazia sacrifício de animais para agradar a tua divindade. Então vão os 450 profetas de Baal e Elias. Só Elias. Não tem mais nenhum profeta, nenhum sacerdote do Deus Yahvé junto com Elias. Mas a pegadinha do Elias é o seguinte: ninguém poderia acender o fogo no seu altar. As pessoas deveriam orar, cada um para o seu Deus, e esperar que o seu Deus acendesse o fogo no altar. E Elias, né, a narrativa do livro de Reis, ela é muito curiosa, porque ele dá a oportunidade primeiro para os profetas de Baal. E eles vão gritando, vão clamando, vão orando. Chega num ponto que eles ficam desesperados porque Baal não interfere. Eles começam a usar estiletes, pontas de lança, começam a fazer perfuração nas suas peles, nas suas carnes, começam a sangrar e nada do profeta Baal se manifestar. Então Elias chega assim e fala: então vocês estão gritando muito baixo, tem que gritar mais alto. Baal pode estar com problema de surdeza, ele pode não estar ouvindo, ele pode ter se ausentado, vocês têm que gritar para chamar ele de volta. Sendo irônico com os profetas de Baal. Os profetas de Baal gritam, 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 até ficarem, né, praticamente roucos. É quando Elias diz que aí sim, Elias, gritaria, chamando a intervenção de Yahvé, né, chamando a intervenção. E quando Elias, mas antes de pedir a intervenção de Yahvé, ele pede para o pessoal pegar como se fosse um barril com água e despejar sobre a oferenda. E faz isso mais de uma vez. E a ponto da vala em volta, que ele tinha feito em volta do altar, ficar completamente cheia de água e o animal que tinha sido sacrificado ficar totalmente molhado. E aí ele ora para Yahvé e diz assim: mostra Yahvé que o Senhor é o verdadeiro Deus. E quando ele faz isso, sai um fogo do céu e consome completamente o animal que está no altar, consome o altar e a água que estava na vala. E uma vez que ele faz isso, aí ele fala assim: agora vocês peguem os profetas de Baal, né? E não deixem sobreviver um único. E é exatamente aquilo que nós vemos quando ele vai e manda matar todos, que é o que está nessa figura aqui. E aí os 400 profetas de Baal são presos, os 450 são presos, os 450 são mortos a fio de espada, por ordem de Elias. Então ele sai defensor dessa contenda, mas com o sangue de 450 pessoas junto dele. Vamos lá para o próximo slide. Então tinha uma profecia de Malaquias que falava o seguinte, porque Elias teria sido arrebatado em corpo e espírito por uma carruagem de fogo na frente do seu aluno Eliseu. Elias é esse que está na carruagem e Eliseu é esse que está aqui ajoelhado, olhando para a carruagem. E Malaquias diz o seguinte: eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes que chegue o dia de Yahvé, grande e terrível. Lembra que nós estávamos falando do dia de Yahvé? Ele fará voltar o coração dos pais para os filhos e o coração dos filhos para os pais, para que eu não venha ferir a terra com anátema. E
É importante a gente dizer que anátema era uma determinação divina, que em hebraico é harem, que significa passar a fio de espada tudo aquilo que respira. Então, ele fala da volta de Elias, e Yahvé fala para Malaquias, né, para a volta de Elias, para que Elias retorne, para que eles, Deus, ele e Yahvé, não tenha que decretar anátema contra o seu povo. Ou seja, exterminar o povo, ou pelo menos a maior parte do povo. Então tem essa profecia de só pode voltar, o Messias só pode chegar uma vez que Elias retorne. E onde é que nós vamos encontrar isso? Nós vamos encontrar aqui, ó. E perguntar-lhe, lá no Monte Tabor, quando Jesus se transfigura e aparece junto com Jesus os dois grandes profetas da antiga aliança, que é Moisés e Elias. Perguntaram-lhe, por que motivo os escribas dizem que é preciso que Elias venha primeiro? Aí Jesus responde, eu porém vos digo, Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, como está escrito. Marcos capítulo 9, versículos 11 e 13. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo que para eles era muito importante a figura de Elias retornando. E Jesus, em várias passagens de seus evangelhos, mas particularmente no Monte Tabor, após a transfiguração, ele explica que o Elias que haveria de vir era João Batista, né? E isso fica para a tradição cristã. E é interessante a gente analisar também essa relação entre Jesus e João Batista, né? Jesus e a voz que clama no deserto. Isso é fundamental, porque para os cristãos vai ter exatamente essa imagem, e parece que essa imagem é do próprio anúncio de João Batista, que ele era a voz do deserto, que aplainaria os caminhos, né, como a gente vê em Isaías, para que fosse, a gente vai ver isso no Antigo Testamento, particularmente em Isaías, para que fossem aplanados os caminhos do Senhor, ou seja, os caminhos do Messias, para quando o Messias voltasse já encontrasse tudo preparado para a sua chegada. Então, ao que tudo indica, é o próprio João Batista que faz essa pregação e depois ela é incorporada no movimento cristão ao falar de João Batista. E aí vamos falar um pouquinho de João Batista com Jesus, né? E é importante a gente entender como foi assim algo impactante Jesus ter sido batizado por João Batista. E isso causou um desconforto entre aqueles que eram seguidores de Jesus e tinham que explicar, depois da morte de Jesus, que Jesus era o Messias esperado. A primeira coisa que a gente tem que ver é que o batismo de Jesus por João foi um episódio que gerou constrangimento. A gente tem que entender isso. Alguns estudiosos bíblicos entendem que João foi mestre de Jesus. A gente está falando do Jesus histórico. E sempre é importante ressaltar, Jesus histórico é aquele que a história pode nos mostrar. Não é o Jesus da fé. Também não é o Jesus que viveu na Galileia do século I. Jesus histórico é um Jesus que a gente pode traçar um perfil baseado na arqueologia, baseado no estudo dos costumes, da cultura, nas histórias que chegaram até nós. Então esse é o Jesus histórico. Para os historiadores, o Jesus histórico era discípulo de João Batista. Que João se submete ao batismo, aliás, Jesus se submete ao batismo de João para marcar o início da sua vida pública. Ou seja, o rompimento com a sua vida privada se dá a partir do batismo com João. Todas as referências de Jesus sobre João Batista atestam respeito e admiração que ele, Jesus, tinha pelo batizador. E ao menos 2 discípulos do Batista foram discípulos de Jesus. E a gente vai ver isso no Evangelho de João,
capítulo 1, versículos 37 a 40. E por que é constrangedor Jesus ter sido batizado por João? Porque normalmente quem se submetia ao batismo é inferior àquele que batiza. Porque aquele que batiza é o líder do movimento. Então, Jesus, que era o Messias, e depois ele vai crescer na imagem que seus seguidores têm, a ponto dele virar Deus igual a Deus. Imagine, uma divindade encarnada, e isso é que os cristãos vão defender posteriormente, uma divindade encarnada se submete a um ritual sendo inferior a João. Então isso causa um constrangimento para a comunidade cristã muito grande. Tem que explicar por que Jesus se submeteu ao batismo. Jesus, afinal de contas, era inferior a João. E outro fator é que Jesus saiu da Galileia, andou 200 quilômetros para ser batizado por João. E o batismo de João era um batismo de arrependimento dos pecados. Por que Jesus estaria se batizando para se arrepender dos pecados? Quais são os pecados que Jesus teria? Isso também seria um questionamento daqueles que estavam ouvindo a pregação cristã e olhando para os cristãos falando que Jesus era o Messias. Eles perguntavam isso. Mas o batismo de João é um batismo de arrependimento. É para evitar a ira de Yahvé. Se ele é o Messias, se ele é Deus encarnado, quais são os pecados que Jesus tinha para ser batizado? E também o fato, como eu disse, dele ter saído da Galileia para procurar João na Judéia, significa que ele, Jesus, estava procurando pela liderança de João. Pelo menos é isso que seria o natural. Lembrando sempre que a gente está falando de Jesus histórico, tá? A gente não está falando do Jesus da nossa fé, não está falando do Jesus da teologia. A gente está falando de Jesus de acordo com a visão da história. Então, Jesus ter saído de Nazaré, indo 200 quilômetros ao sul, para a Judéia, para ser batizado por João, é um movimento de entrar no grupo de João. E é isso que os historiadores defendem. Que Jesus teria feito parte do grupo de João e depois, em algum momento, ele ou rompeu ou se distanciou. E pela narrativa dos evangelhos sinóticos, Jesus ele aguarda até a prisão de João para dar continuidade ao movimento de João. João, quando é preso por Herodes Antipas, Jesus começa a sua pregação para dar continuidade ao que ele tinha aprendido com João. Sempre lembrando, estamos falando de Jesus histórico. Não se sinta incomodado, é Jesus pelos olhos da história. Tudo bem? Então, Jesus começa a sua pregação assim que João Batista é preso em Maqueronte, uma fortaleza de Herodes. No Evangelho de João, Jesus já começa a sua pregação pública concorrendo com João. E até os discípulos de João perguntam, aquele que você diz que é o Cordeiro e tal, está batizando, está fazendo um movimento que está competindo com o teu. E aí João responde, olha, é necessário que eu diminua para que ele cresça. Mas isso a gente só encontra no Evangelho joanino. E quais são, o que a gente pode falar, né, das semelhanças e diferenças entre Jesus e João? Vamos falar primeiro das semelhanças. E aí a gente vai ver que ambos foram pregadores itinerantes. Ambos possuíam discípulos, inclusive alguns saíram do movimento de João para fazer parte do movimento de Jesus, que eles tiveram problema com as elites religiosas, judaicas, que despertavam o interesse de um grande número de pessoas e pregavam a conversão para a chegada de uma nova ordem, exatamente a questão da intervenção divina. E quais seriam as diferenças? O Batista esperava um julgamento iminente e aguardava uma ira divina. Jesus pregava um reino que se estabeleceria devagar e em segredo, possibilitando tempo para arrependimento e conversão. João via Deus com o machado nas mãos. Jesus esperava que fosse uma figueira que era dada a oportunidade de dar frutos antes de ser cortada e queimada. O precursor esperava o mais forte. O profeta Nazareno, ele se apresentava como o próprio Messias.
O perdão na tradição batista vem pelo ritual do batismo, pelo ritual da imersão. O perdão dos pecados em Jesus vem dele mesmo. João fazia jejuns e orações e tinha uma vida de asceta do deserto. Jesus vivia em pequenas cidades entre publicanos e pecadores, ou seja, ele tinha uma vida inserida no mundo, aquilo que nós chamaríamos de uma vida mundana. Então Jesus está ali firmemente inserido no mundo. Ele está junto com publicanos e pecadores. João não. João ele batiza os pecadores, mas ele está no deserto. As pessoas vão até ele. Jesus fica pregando aonde ele pode para anunciar o reino de Deus. Então aí a gente já tem uma diferença. E para João, João volta com aquele discurso muito característico da antiga aliança. A proximidade do dia de Yahvé, conforme a profecia de Malaquias que nós vimos. E Jesus anuncia o Abba, o Paizinho, que já está agindo no mundo para a implantação do reino de Deus. E a implantação do reino de Deus não é algo futuro. A implantação do reino de Deus no discurso de Jesus, ela já está acontecendo. O reino de Deus já está acontecendo. A semente do reino já foi plantada. E agora, vamos falar um pouquinho do desencarne do João Batista, que o João Batista, uma coisa, nós temos duas versões, a versão dos evangelhos e a versão de Flávio Joséfo, um historiador judeu que prestava serviço para os romanos. Os dois concordam que foi Herodes Antipas que mandou executar João Batista. Só que os evangelistas afirmam que a morte de João deve ser intrigas palacianas com a esposa de Herodes, que é Herodíades, que era mãe de Salomé, aquela mocinha bonitinha, né, que faz a dança para o velho babão, que era o Herodes Antipas, era uma menina, né, uma filha, ela sua enteada, ela faz uma dança, e aí nos evangelhos Herodes promete até metade do seu reino para ela, e ela diz, a pedido da sua mãe, Herodíades, que ela quer a cabeça de João Batista. E aí diz que o Herodes ficou muito chateado, muito triste, porque ele respeitava João, mas que ele tinha prometido na frente de todas as pessoas, então ele manda executar João, e a partir daí Jesus ainda tem uma pregação mais aguerrida, chamando Herodes até de raposa, né? E a história está vinculada com essa. Aí tem, a gente vai falar disso depois, da visão espírita, né, que Herodíades tinha sido a Jezabel, que era esposa do rei Acabe, reencarnada, mas daqui a pouco a gente fala disso. Mas Flávio Joséfo, ele vai nos dar uma outra versão. Ele vai dizer o seguinte, que Batista, ele aglomerava com ele uma multidão muito grande de pessoas. O que começou a ser uma preocupação para Herodes Antipas. Porque Herodes Antipas, que era filho de Herodes Magno, que já tinha morrido nessa época, já estava morto nessa época, a preocupação dele é que grandes multidões poderia significar uma rebelião. Então ele manda prender e executar João Batista para evitar que houvesse uma rebelião liderada pelo Batista. E é por isso que ele o manda matar, né? E por isso que a gente tem que pegar e ter uma... Assim, afinal de contas, né? Foi, não foi, como é que foi? Tudo indica que a versão do Flávio José é mais palpável. Que a Galileia, ela teve muitas rebeliões. E o final da rebelião sempre foi a execução dos seus líderes. Provavelmente, mesmo que Batista tivesse um discurso escatológico, que não seria ele que fosse promover a rebelião, seria o próprio Yahvé, o Messias de Yahvé, ainda assim, para Herodes Antipas, que era um rei cliente, ou seja, um pau mandado, né, um rei cliente dos romanos, ele tinha essa preocupação. Bom, se houver uma rebelião, eu posso perder o meu reino para os romanos. Ele já tinha visto isso acontecer com seu irmão na Judéia. Então ele toma a medida para acabar com o problema e manda matar João Batista. E aí como é que João Batista passa para a tradição cristã? Bom,
Vamos ver o que diz lá nos evangelhos. Eu vos digo que entre os nascidos de mulheres não há maior profeta que João o Batista, mas o menor do reino de Deus é maior do que ele. E aí na continuidade, né, isso é Lucas capítulo 7, versículo 28, e na continuidade que é o versículo 29. E todo o povo que ouviu, e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Isso é Jesus falando, né, que entre os filhos de mulher, entre os nascidos de mulher, nunca teve ninguém maior do que João Batista. E aí a gente se pergunta, né, poxa, mas Jesus não é maior do que João? Então como assim nascido de mulher? Ou Jesus não era nascido de mulher? Jesus foi uma aparição, caiu de um disco voador. Por que essa afirmação? Essa afirmação ela é do material da fonte Q. A gente vai encontrar somente em Mateus e em Lucas esse discurso. Mas vejam que tem aí uma, uma quase nota de rodapé que explica bastante o que Lucas quer dizer. O que não fica atrás também de Mateus, que ele coloca que Jesus faz essa afirmação e aí logo depois, e todo o povo que ouviu, e os publicanos. E é importante porque nessa nova ordem, como diz o Evangelho, como diz o livro de Isaías, os publicanos e os hebreus subiriam a Jerusalém para cultuar o mesmo Deus, o rei, o Deus Yahvé. Então, Lucas gosta de inserir na pregação de Jesus, na Galileia, exatamente a figura do publicano, que provavelmente Jesus teve pouco contato com estrangeiros na Galileia, porque era uma área rural. Era uma área que a maioria das pessoas ali eram galileus e faziam parte da tradição judaica. Mas Lucas faz questão de dizer, porque o evangelho de Lucas é voltado para aqueles que não eram judeus. Então, quando Jesus fala os nascidos de mulher, a gente pode interpretar que é os nascidos na aliança de Abraão com Yahvé, ou da aliança entre Yahvé e Abraão. Nessa narrativa lucana, a gente vai vendo que não. O reino de Deus inclui também os publicanos, porque é a visão de Isaías. Estrangeiros e judeus subiriam a Jerusalém para adorar ao mesmo Deus. Então seria, e já começaria aí, né? Claro que talvez não propriamente Jerusalém, mas Jesus seria o elo que juntaria judeus e pagãos. Agora, não em Jerusalém, mas com o Messias. Então, como Batista fazia parte da tradição judaica, ele ainda estava inserido na antiga aliança, na circuncisão, na aliança feita entre Deus e Abraão. E os novos, que seriam os publicanos, seriam só batizados, não seriam circuncidados, não precisavam comer só determinado tipo de alimento, não precisariam respeitar o sábado, porque seria uma nova aliança. Vejam lá a aula que nós temos aí no YouTube sobre Nova Aliança, né, sobre o Novo Testamento, e a gente vai ver que faz sentido. Então, os nascidos de mulher, na verdade, seriam aqueles que fariam parte do judaísmo. E no reino de Deus, se englobaria todos aqueles convertidos por aceitarem Jesus como seu Salvador. E vejam o que também fala Mateus nessa tradição. Desde os dias de João o Batista até agora se faz violência no reino dos céus, e pela força se apoderam dele. Isso também está mais ou menos na mesma linha dita pelo Lucas. Vem na mesma sequência, que fala que João Batista é o maior dos filhos de mulher, e aí ele diz que desde a época de João Batista o reino dos céus é tomado pela violência. Mas como que o reino de Deus, o reino dos céus vai ser tomado pela violência? É porque Mateus troca céus, Deus, por céus. Então Mateus não fala o reino de Deus, ele fala o reino dos céus. E o reino, para essas pessoas, não é algo nos céus. Nós vamos falar isso na aula de reino de Deus. Segura aí a sua dúvida, tá? Porque mesmo quando Jesus fala em João, meu reino não é deste mundo, isso é uma visão bem posterior, de uma teologia bem mais avançada do evangelho joanino,
que as pessoas estão tendo problemas de perseguição com o Império Romano, mas eu não vou adiantar a aula. Mas o importante é a gente entender que o reino dos céus, não pode ser tomado por violência, mas o reino de Deus pode. Sendo que própria Jerusalém, a própria Terra Santa fazia parte do reino de Deus. Era a terra prometida por Deus. Então, o reino de Deus ser tomado pela violência, a gente entende, até os dias de João. Só que agora não. Agora vai ter uma nova ordem. E essa ordem é baseada numa visão de Jesus bem diferenciada do dia de Yahvé de João. Pode estar um pouco confuso isso, mas é importante entender que João Batista era o maior na tradição cristã, que ele tinha uma importância muito grande, que muitos dos seguidores de João Batista acabaram com a morte dos seus seguidores, do seu líder seguindo Jesus, e que eles depois vão ser também os propagadores do Evangelho no futuro. Então, por isso que a tradição cristã ela tem João tão em alta conta. Tá bom? Calma que a gente vai depois, com o passar do tempo, aprofundando nesses conceitos. E aí nós vemos uma ligação muito grande entre a figura de João Batista e de Elias. Até na forma deles se vestirem. Vocês lembram que quando nós mostramos aquela imagem dele recebendo alimento por um corvo, faz menção a ele estar em Carite, perto do Rio Jordão. Ele se vestia também com pelos e também era um homem que tinha uma aparência rústica, Elias, né? E João Batista vai bem nessa tradição. Ele se veste também do mesmo jeito. Ele está praticamente no mesmo local. Então ele tem toda a descrição do Elias que haveria de vir. E aí a gente tem que entender o seguinte: o que seria o Elias que haveria de vir? Né? Seria a reencarnação de Elias? Bom, vamos ver o que um judeu pensaria sobre esse assunto. Vamos lá, segundo livro de Reis, capítulo 2, versículos 9 e dos versículos 14 a 15. Depois que passaram, está falando de Elias e Eliseu, eles passaram pelo rio, né? Então Elias disse a Eliseu: pede o que queres que eu faça por ti antes de ser arrebatado da tua presença. E Eliseu respondeu: que me seja dada uma dupla porção do teu espírito. Tomou um manto, mais para frente, tomou um manto de Eliseu, porque quando Elias foi arrebatado, caiu o seu manto e ficou ali no chão. Eliseu pegou e falou assim: bom, né? Bateu com ele nas águas, dizendo: onde está Yahvé, o Deus de Elias? Bateu nas águas com o manto, que se dividiram de um lado e de outro, e Eliseu atravessou o rio. Os irmãos profetas viram-no à distância e disseram: o espírito de Elias repousa sobre Eliseu. Mais adiante, aí nós temos o livro do Eclesiástico, capítulo 48, versículo 12. Tal foi Elias, que foi envolvido num turbilhão. Eliseu ficou repleto do seu espírito. Durante sua vida, nenhum chefe o pôde abalar, ninguém o pôde subjugar. Como eu disse, livro do Eclesiástico. E depois, lá em Lucas, logo quando ele vai falar da criança que iria nascer, que era o João Batista. Ele caminhará à sua frente, na frente do Messias, com espírito e poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, para preparar o Senhor um povo bem disposto. Então, pessoal, quando fala que era o Elias que haveria de vir, nós temos que entender que quando Jesus diz, né, o Elias já veio, do ponto de vista teológico, ter o espírito de Elias não é estar incorporado do Elias, não é estar reencarnado com o espírito de Elias. Significa que você tem o mesmo espírito profético do antigo Elias. Então é isso que significa. Você não está falando de reencarnação. Você não está falando de incorporação mediúnica. Você está falando isso de acordo com o entendimento histórico, ok? É uma outra abordagem. Então, para nós espíritas, não tem problema nenhum
de nós acreditarmos que Elias pode ter reencarnado como João Batista, de acordo com as previsões do profeta Malaquias. Não tem problema. Não tem problema em você acreditar que ele, karmicamente, né, na lei de ação e reação, ele resgatou o seu débito porque ele foi degolado da mesma forma, ele foi decapitado, degolado, da mesma forma que ele fez perecer a fio de espada 450 sacerdotes de Baal. Mas essa é uma questão de fé. Se nós analisarmos a leitura de acordo com a fonte bíblica histórica, não é isso que está ali. O que está ali é que tanto Eliseu tinha o dobro do espírito de Elias, ou seja, espírito é o espírito divino, é o Rua, o espírito profético, aquele espírito que animava os profetas. E é isso que Eliseu pede para o seu mentor Elias. É isso que o anjo Gabriel, no Evangelho de Lucas, vai falar sobre o nascimento de João Batista, que ele terá o mesmo espírito e poder de Lucas, ou seja, o espírito profético de Yahvé, que animou Elias e que permitiu Elias ter a coragem que teve, fazer as coisas que ele fez, vai ser o mesmo espírito que vai animar o profeta João Batista. Tá bom? E por que se encerram as profecias em João Batista? Porque todos os profetas, no entendimento cristão, eles estão no mundo para anunciar o Messias. Uma vez que Jesus é o Messias, então o Messias já veio. Não precisa de ninguém anunciar algo que já aconteceu. Então, para o cristianismo, todos os profetas vão até Jesus. E Jesus encerra o momento esse período de profecias. Todos que vierem depois serão seguidores de uma profecia realizada. Por isso que não haverá mais profetas. Tudo bem? Espero que tenha sido bastante útil. Vou deixar aqui as fontes para vocês poderem dar uma olhada, pesquisar. Para quem está fazendo o nosso curso no Cristianismo e Espiritismo, tem um texto, né, que está tudo ali bem explicadinho a respeito do que nós estamos falando. Lembrando que o curso Espiritismo e Cristianismo, ele tem um olhar histórico de, na época, como as pessoas viam aquilo que estava sendo falado, para que a gente não pegue o texto e tire do contexto, senão complica muito o nosso entendimento. Essas pessoas escreveram para o século I, elas não escreveram para nós no Brasil do século XXI. Então, se a gente quiser entender o recado delas, nós vamos ter que nos sentar como se fôssemos o público delas, ouvindo o que elas têm para falar. Certo? Se vocês gostaram, então, por gentileza, divulguem, deem o seu like, porque é importante que a mensagem chegue a mais pessoas, ajude a esclarecer o maior número de pessoas. E é impressionante, às vezes também a crítica, se der um dislike, escreve nos comentários o que você não gostou, o que você não concordou, se está com dúvidas, escreva quais são as suas dúvidas. Porque essa interação é que permite que o canal cresça e permite que a gente aprimore as nossas aulas, tá bom? Vou deixar aqui a fonte com vocês. E eu me despeço. Bons estudos para todos, que vocês possam aí se debruçar nas nossas aulas de Cristianismo e Espiritismo e aprender bastante, tá bom? Um abraço grande, até o próximo encontro, fiquem com Deus.